PUC Minas é eleita uma das melhores universidades do mundo. Saiba como vencer a depressão, a doença do século XXI. E ainda a programação de encerramento do jubileu de Nossa Senhora da Piedade. Não saia daí, o Horizonte Notícias já começou. Olá, a gente começa a edição de hoje falando de um assunto delicado, mas que precisa ser discutido: a depressão. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, mais de 320 milhões de pessoas sofrem com a doença em todo o mundo. Em pleno Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio, o Horizonte Notícia te mostra que é possível vencer a doença. Em tempos de conexões tecnológicas, o humano tem sofrido. Cada vez mais tem se ouvido falar em depressão. As causas são variadas. O gatilho biológico, ou seja, tem pessoas que têm déficits, têm deficiências de produção de hormônios ligados ao bem-estar, à disposição. O segundo aspecto, penso que tem a ver com as estruturações de cada um. A estruturação psíquica, tem pessoas mais frágeis, outras mais resilientes. E um terceiro aspecto, a meu ver, como gatilho do suicídio, ele tem muito a ver com essa cultura também da sociedade contemporânea, centrada no absoluto do eu. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, de 2005 a 2015, os casos de depressão aumentaram 18%. Já são 322 milhões de pessoas com a doença. E o pior, todos os anos, cerca de 800 mil pessoas suicidam no mundo. Há 8 anos, Carla conheceu a depressão. Tenho certeza que eu não tentei o suicídio em momento algum, porque Deus não permitiu mesmo, porque eu tenho meu filho, que eu separei 8 dias antes dele nascer. E eu crio ele sozinho, junto com a minha mãe e tudo, e eu sabia que ele precisava de mim. Quase 6% da população brasileira sofre com a depressão. São 11 milhões e 500 mil pessoas. No caso de Carla, o remédio veio com projetos sociais. Passou a fazer festas de aniversário para crianças que não tinham condições financeiras. Criou a ONG Resgatando Sorrisos com Amor e estendeu a atividade para idosos. Quando eu comecei com isso, eu achei que era para eu fazer o bem. E foi um momento que eu senti que Deus estava me usando para poder fazer o bem para o próximo, mas para me restaurar. Muitas vezes é preciso ajuda médica para a recuperação, mas o auxílio pode começar dentro de casa. Penso que uma saída aqui seria uma busca consciente de laços mais fortes da família, por exemplo, do convívio social, do trabalho e, por que não, também da religião, porque todos esses grupos humanos são grupos de laços sociais, laços profissionais e laços espirituais, E uma boa notícia: em meio à crise na educação de ensino superior do Brasil, a PUC Minas entra para o prestigiado ranking das melhores universidades do mundo. A universidade entrou para o Times Higher Education e agora é a única instituição privada de Minas Gerais a fazer parte do ranking, que conta com outras 5 universidades mineiras. Ao todo, o Brasil conta com 46 universidades listadas, sendo o 7º país mais representado. Para a classificação, são utilizados como indicadores de desempenho das universidades o ensino, a pesquisa e as citações de publicações científicas, a visão internacional e também a transferência de conhecimento. Na edição deste ano, foram avaliadas 1.396 universidades de 92 países. Nomeado pelo Papa Francisco como bispo da Diocese de Bonfim, na Bahia, o Monsenhor Hernaldo Pinto Farias, religioso da Congregação do Santíssimo Sacramento, receberá a ordenação episcopal no próximo domingo, dia 15 de setembro, às 10 da manhã, no Santuário da Adoração Perpétua, Paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem. Quem vai presidir a celebração será o arcebispo metropolitano Dom Valmor Oliveira de Azevedo. O santuário fica na Rua Sergipe, número 175, no bairro de Boa Viagem, aqui em BH. No próximo dia 15 de setembro, comemoramos 59 anos da proclamação de Nossa Senhora da Piedade como padroeira de Minas Gerais. E tem programação especial na paróquia Nossa Senhora de Fátima e, claro, no santuário em Caeté. Vamos conferir. No sábado, às 10 da manhã, tem a peregrinação arquidiocesana do Apostolado da Oração. Em seguida, será celebrada uma missa. Logo mais, às 3 da tarde, missa de encerramento da novena de Nossa Senhora da Piedade e preparação para a festa da padroeira do Estado.
No domingo, dia dedicado a Nossa Senhora da Piedade, às 8 da manhã, 3 e 5 da tarde, tem celebração de missa na Ermida. Às 9 e 11 da manhã, as missas serão celebradas na Basílica das Romarias. Após a missa de 11 da manhã, os fiéis seguirão em procissão. Na parte da tarde, atividades culturais. E a paróquia Nossa Senhora de Fátima, do bairro Santo Agostinho, também celebra Nossa Senhora da Piedade no dia 15. Nas missas de 8, 10 e meia e 7 da noite, será realizada a entronização da imagem da padroeira de Minas. Hora de atualizarmos os destaques do mundo esportivo com André Cristino, que já está aqui do meu lado. André, bom dia. Vamos começar com o Cruzeiro, que está aí, né? A torcida está na bronca com o time. Tá sim, bom dia, Vanessa, bom dia a todos. A torcida durante toda a semana, a torcida se manifestou em frente à Toca da Raposa 2, foi até a casa de dirigentes do clube. Eles estão invocados com o futebol que o Cruzeiro vem apresentando. É o primeiro time fora da zona do rebaixamento. Nessa rodada pode voltar para o grupo dos 4 últimos do Campeonato Brasileiro. A coisa lá não está boa para o lado dos jogadores. E aí, pela frente, o Cruzeiro vai ter um desafio muito grande nesse final de semana. Amanhã, às 7 horas da noite, vai enfrentar o Palmeiras lá em São Paulo e vai ser o reencontro com o Mano Menezes. Desde que assumiu o Palmeiras, ele já teve 2 jogos com 2 vitórias e o Palmeiras ainda não perdeu jogando em casa no Campeonato Brasileiro. E o Cruzeiro precisa de um resultado para afastar de vez aí esse momento complicado, nessa crise que ronda a Toca da Raposa. Só para a gente ver a real situação do Cruzeiro. Em caso de empate, o Cruzeiro não vai para a zona do rebaixamento. Mas se ele perder e o Fluminense vencer o Corinthians, o Cruzeiro volta para o grupo lá de baixo. E aí a situação vai ficar mais complicada, porque na próxima rodada pega o Flamengo, líder do campeonato. E aí a situação não é fácil. Eu imagino. E é sempre um torcendo, né? Entra em campo torcendo para um outro time ou ganhar ou perder. A situação do Cruzeiro não depende só dele mais. Ele tem que fazer o dele e torcer para os outros. E os demais times aqui de Minas? O Atlético, ele joga no domingo, 11 horas da manhã, um horário ingrato. O Atlético já fez 2 jogos no ano nesse horário, ainda não venceu nenhum. Empatou com o Cruzeiro pelo Campeonato Mineiro em 1-1 e perdeu para o Bahia em 1-0 no Independência com um time reserva. Para esse jogo, o Rodrigo Santana tem 2 desfalques certos. O Igor Rabelo, ele está suspenso, então o Leonardo Silva deve entrar na zaga e o Jair segue com uma lesão, está fora. Aí o Ramon Martínez deve ser o substituto dele no meio de campo. Vale lembrar que na quinta-feira o Atlético tem o primeiro jogo da semifinal da Copa Sul-Americana contra o Colón lá na Argentina, mas até então, quando tinha jogo de Sul-Americana, no Campeonato Brasileiro ele poupava a equipe para os reservas. Dessa vez não, dessa vez ele deve colocar os titulares, porque o Atlético precisa de uma reabilitação no Campeonato Brasileiro. Perdeu os últimos 4 jogos, caiu 4 posições, hoje está em 8º. E aí, se vencer o Internacional no domingo, 11 horas da manhã, aí ele pode, inclusive, passar o Inter. Vencendo por 2 gols de diferença, ele passa o Inter, que hoje é o 6º colocado. Então, esse resultado também é muito importante para o Atlético. O América não joga. O América jogou na terça-feira, venceu, chegou à 12ª colocação. A Série B tem jogos até amanhã e, independentemente do que aconteceu, o América segue na 12ª colocação. E aí, na semana que vem, tem uma preparação longa, porque vai pegar o Sport fora de casa e é um jogo complicado. Então, a América descansa esse fim de semana. Descansa no final de semana. André, vamos mudar um pouquinho de assunto, né? A tragédia de Brumadinho, né, que aconteceu no dia 25 de janeiro, segue tendo desdobramentos. Isso mesmo, né? Ontem foi apresentado o relatório final da CPI de Brumadinho na Assembleia, eu acompanhei e esse relatório recomendou o indiciamento de 13 funcionários da Vale e da empresa Tuvisud. Vamos acompanhar. As vítimas do rompimento da barragem de Córrego do Feijão foram lembradas na antessala que dá acesso aos plenários da Assembleia com as fotos que os têm representado desde janeiro. Os familiares aguardavam ansiosos pelo parecer do relatório. Nós queremos o nome, nós queremos o rosto, né, de todos esses culpados e que eles paguem judicialmente por isso. É nosso, né, e que esse crime não seja culposo, que ele seja doloso. Eles tiveram a intenção de matar. Eles mataram sem dó nem piedade. 149 testemunhas, especialistas e investigados foram ouvidos. O documento, com mais de 300 páginas, apontou os principais fatores que contribuíram com o rompimento da barragem e pede o indiciamento de 13 funcionários da Vale e da Tuvisud, entre eles o então presidente da mineradora, Fábio Schwartzman. A alta cúpula das empresas e os responsáveis pela segurança foram acusados de homicídio doloso de 272 pessoas, entre elas 2 crianças que estavam sendo geradas. A Vale tinha conhecimento
de que a barragem apresentava sinais de instabilidade, seja pelo laudo falso, com o fator de segurança abaixo do recomendado pela própria Vale e internacionalmente, seja pelo fraturamento hidráulico que ocorreu em junho de 2018 e que a Vale não comunicou às autoridades competentes, seja pela Vale não ter cumprido as recomendações do laudo da condição de estabilidade, que era exatamente não permitir detonações próximos à barragem, que era também não deixar que refeitório, unidades administrativas ficassem completamente expostas a um eventual rompimento. O plano de ação de emergência que a Vale detinha indicava que a lama chegaria em caso de rompimento em até 60 segundos e as rotas de fuga eram superiores a 5 minutos. Portanto, era a crônica de mortes anunciadas. Em nota, a Vale disse ser contra esse indiciamento e que ela julga que é necessário primeiro terminar as investigações científicas e técnicas para só depois apontar os responsáveis pela tragédia. Vamos seguir esperando então, né, os desdobramentos dessa tragédia. Acompanhar. E o Horizonte Notícia desta sexta-feira fica por aqui. Para rever a edição de hoje, acesse o nosso site tvhorizonte.com.br. A gente volta segunda-feira, 8h45 da manhã e nós dois te esperamos. Tchau, tchau.